Olá, seja muito bem-vinda ao Na Real Podcast. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com o João Chobê, a Vanessa Lima, hosts do podcast. E hoje nós estamos aqui, vamos conversar com o Charbel Spinelli, um jovem empreendedor, apenas 22 anos, gente, diretor de um hotel lá em Porto Seguro, né? Charbel, eu vou deixar, primeiro, muito obrigada pela sua presença, viu? E eu vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho aí sobre você, sobre sua história, tá? Beleza, eu que agradeço a todos pelo convite, estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Bem, começa com futebol. Boa. Lá com 9 anos de idade, 10, sonho de qualquer menino, né? Ser jogador profissional. E aí com 15 para 16 anos, fui para os Estados Unidos, onde ganhei uma bolsa. Tentei aqui, joguei em base. E aí com 15 para 16 anos, minha mãe chegou para mim e falou: olha, você tem que escolher, porque o futebol aqui no Brasil não anda junto com o estudo, então você precisa decidir. Aí eu, não, quero os dois. Aonde tem os dois? Lá fora. Então consegui uma bolsa, fui para lá. Aos meus 18 anos retornei, né, finalizou o high school lá, depois de 2 lesões, voltei pro Brasil. E aí voltei ali para a vida acadêmica também, tendo ali um pouco com um pé no esporte. Mas aí ali aos 18 para 19 anos, aí de fato ingressei na faculdade de administração. Um pouquinho da formação do Charbel até chegar na escola de administração. Minha família toda, é importante enfatizar, sempre foi do meio dos negócios. Então, mesmo com futebol, sempre via ali, a comida chegava em casa porque alguém vendia tecido, alguém vendia colchão. Então, sempre era ali o empreendedorismo desde que eu nasci. Legal. É isso que eu ia perguntar, da onde veio esse desejo, porque você é muito novo. Às vezes eu fico chocada, eu vejo você falando assim, é algo inspirador. Eu sou safada. E aí eu ia perguntar justamente isso, da onde veio, né, essa curiosidade, esse desejo de falar em empreendedorismo, porque a gente sabe que normalmente o jovem, tem exceções, é óbvio, mas normalmente com uma pessoa com 22 anos já está assim tão, né, com uma bagagem tão boa, é difícil, assim. Eu acho que o empreendedorismo, e aí a gente separa muito, né, quando a gente fala e quando a gente vive. E eu vivi altos e baixos desde quando eu nasci. Eu vi ali ótimos momentos, varejo a 1000, vendendo muito, até um estoque inteiro de colchão do meu pai queimando da noite pro dia, você não ter nada para vender. E aí, o que a gente faz? Mas isso, de certa forma, é o que motiva, né, você a fazer cada vez mais, aí cada vez mais além. Quando você se depara ali da noite pro dia, você fala, pô, tudo que eu tinha que vender queimou. Traz e aí, você um vai aprendizado desistir? ali, né? Não vai desistir por quê? Você chegou até aqui, queimou tudo. Agora você tem que continuar. Desistir não é uma opção. Não é uma opção. Não existe desistir no vocabulário do empreendedorismo. Não tem, verdade. Exatamente. É olhar, ver, né, o que você fala, chora ali um pouquinho, mas depois vamos, o que eu posso fazer com isso que aconteceu, né? O que eu posso tirar de lição, o que eu vou resolver, porque não adianta ficar pegado que não vai solucionar o problema, né? Você falou, chora ali um pouquinho e a gente continua, abrindo um parênteses, eu sei que a gente vai entrar no seu lado imperador, na história, já, mas em 2018, quando meu avô faleceu, era assim, a gente chegou, foi lá, teve o velório, mas e aí, tem pessoas que estão querendo ir pro hotel para ter o melhor momento da vida delas, curtir as férias, lua de mel. Não pode deixar na mão. E você precisa entregar aquilo da melhor forma possível. Então, ok, a gente vai chorar, claro, é triste, mas tem que continuar. O negócio está ali, pessoas estão comprando o seu produto. E a justificativa de que, mas a gente está com um problema aqui, pessoal, não vai para quem está comprando, para quem está pagando. Você precisa entregar. Se você entregar, aí é problema. Não dá pra separar, né? Não tem como separar muito. É complicado. Aproveita então e conta pra gente a história do Solado Imperador. Claro. Como é que você foi parar lá? Como é que é essa história aí? Pra contar a história do Solado Imperador, a gente volta 30, 40 anos atrás, quando era um casal de empresários, meu avô, minha avó, ele mineiro, minha avó descendência libanesa, ele vendendo tecido no centro de Niterói, calçado, chegou a vender calçado aquilo. E aí chegou uma hora, ele falou, tá na hora da gente se aposentar, né? A gente trabalhou a vida toda, vamos achar um lugar para de fato passar o resto da nossa vida juntos e com os familiares.
Aí ele subiu pro Nordeste, voltou lá, tinha primos na Bahia, Salvador. E aí foi subindo, chegou na região do Prado, achou uma terra lá, falou, vai ser aqui. Aí logo depois o mar subiu, invadiu e a terra desapareceu. Ele vamos subir mais um pouco então. Aí chegou em Porto Seguro, região de Porto Seguro estava com um projeto de desenvolvimento. Ele achou uma área lá e falou, vamos fazer aqui uma casa 10 quartos ali mais ou menos para ter todo mundo, né, no final do ano. E aí chegou no primeiro final do ano, ninguém foi. Muito distante, na época a gente não tinha essa malha aérea, rodoviária que tem hoje. Ninguém foi e ele falou, vou alugar os quartos. E aí alugou tudo de forma muito rápida, devido ao crescimento da região. Boa. E ele falou, esse negócio acho que dá negócio. Então... Vamos profissionalizar isso aqui. Vamos crescer. Chegou ali meados de anos... Entre 95 e 2000, tinha uma empresa, Soletur. Tá crescendo muito na região. E meu avô era muito próximo deles, tinha muito rodoviário. Falou, Silvão, a gente tá precisando de mais quarto. Vamos construir? Vamos construir. E ali começou mesmo a crescer mais o Solar do Imperador, onde chegou a 60 quartos, depois fez uma piscina, cresceu para 80, depois 100. Caramba. Hoje, totalizando para venda, são 100 quartos. A gente tem uns outros também, mais quartos de apoio, mas é uma área de 30 mil metros quadrados, com 100 quartos, uma grande, gastronomia. Né? Bem grande. Gastronomia é um ponto forte do hotel. Também interessante a gente pontuar. Quando meu avô falou que ia fazer um hotel, depois de 60 anos, minha avó virou pra ele e falou, você tá maluco? Ele, não, tô falando sério. Mais ou menos assim. E ela falou, olha, já que você quer, vai. Mas se a gente fizer algo, tem que ser algo que remeta história e que tenha uma gastronomia muito boa. Porque eu cheguei numa idade que eu não vou fazer qualquer coisa. Ele falou, então tá bom. E aí... Hoje você tem o Solar do Imperador com uma gastronomia muito forte. Legal. O requinte, né, o estilo colonial e o nome, Solar do Imperador. Porque se tivesse que fazer algo que remetesse à história. E a história do Brasil. Nada melhor do que onde tudo começou. Em Porto Seguro, onde foi descoberto o Brasil por Pedro Álvares Cabral. Legal. Passa aí 28 anos, entre altos e baixos do nosso Brasil. Crise de 2008, enfim... Chega 2020, o ano da pandemia. Eu já tinha ingressado na faculdade de administração. E aí, quando começou a fechar as coisas, um pouco depois ali do carnaval, eu virei pro meu pai e falei, olha, tá fechando, não tem nada, tal, a gente ficar preso em casa em Niterói, ou ficar preso na Bahia, no hotel, lá, com praia, vou ficar lá, a faculdade deve ir pra online. Sim. Tá ok, né? Sempre fui para as férias do Solar do Imperador. Ele tava operando normal até esse momento. Operando normal, tava tranquilo, 2019, ano... muito bom, 2020 até o primeiros meses ali, dezembro, muito bom, a virada do ano foi muito boa, o carnaval foi muito bom. Legal. Quem administrava nesse período, assim, tinha uma empresa que... Legal, 2018 meu avô faleceu. Após o falecimento do meu avô, como muitas empresas familiares, você não teve um planejamento sucessório. Sim. Então, minha avó ali já com os seus 80 anos, a segunda geração ali, cada um já encaminhado. Então, você teve ali um gerente geral que foi colocado, um financeiro que foi designado, um restaurante que foi desenhado também. Então, você estava ali num processo de transição. Todo mundo externo ali, ou não tinha relação com vocês ali, familiar, nada. Não, só aquela relação de negócio assim, e tal. Mas você não tinha, você tinha uma transição, mas aonde quem seria o sucessor estava num ponto de interrogação. E aí a gente chega no momento da pandemia, aonde eu, né, nessa minha indecisão, falei, vou pra lá. E aí eu falei, vai durar 15 dias, né, esse negócio de Covid. É o que todo mundo achava. Aí passaram 20, e aí eu falei, acho que isso vai durar um pouquinho mais. Né? E aí começa a ficar sério, porque você começa, é um cenário catastrófico. Você começa a ver as pessoas não podendo sair de casa, o aeroporto que você estava numa alta temporada, era pouso e decolagem toda hora, e aí você fala assim, caramba, o mundo tá parando. Deu ruim. A gente precisa fazer alguma coisa. Foi literalmente isso que eu falei pros filhos, na época pra minha avó. Falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa porque o mundo tá parando. A conta tá chegando. Sim. E não tá entrando mais hóspedes na casa, só tá saindo. E nem tinha perspectiva, né? Eu lembro aquela época que a gente ficou ali 3 meses de total incerteza. Não sabia nada o que ia acontecer. Nada, não tinha você saber, será que vai abrir mês que vem? Sim. Será que daqui a 2, 3 meses? Foi complicado. Você tava num túnel onde você não via luz no final.
tá tudo escuro. E aí eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Fiquei 3 meses mapeando todos os processos do hotel. Boa. Porque imagina, eu saí da faculdade, eu não hotel era só férias, só diversão, só piscina, só pegar lá e comer alguma coisa. Mas como que essa comida chega? Como que a gente paga, né, quem fornece a comida? Como que a gente faz o controle? É super complexo, imagina que seja super complexo um hotel. E um hotel onde você tem um restaurante com um percentual muito expressivo dentro da sua receita. Ou seja, o volume de restaurante é muito grande. E restaurante é insumo. Então, para manter a qualidade boa também. Para manter a qualidade boa. E quando você fala de insumo, no início da pandemia você fala de possibilidade de perda, vencimento de produtos. Né? Uma câmara fria, você ia perder muitas coisas. Então foi ali 3 meses para eu entender todo o meu quarto. Eu brinco, né, hoje, mas sabe aquele filme da Lava Jato que o policial mapeou o quarto inteiro, seu quarto de maluco? Era meu quarto, era assim, era papel na janela, não entrava uma luz. Era isso. Pô, como é que entra o dinheiro, como é que sai o dinheiro, para entender a operação. Eu saí cru ali da faculdade com um negócio que faturou milhões a ano. E no final você tá lidando com pessoas. Claro. Não paga só para você ver. Fornecedor nesse momento, o pequeno principalmente, o cara do peixe, o cara da hortaliça, como é que você vai chegar pra ele e falar, olha, desculpa, eu tô entendendo meu negócio ainda, não vou te pagar. Ele vai falar, e a comida que vai dar pra minha mesa? Então, essa justificativa, de cara eu falei, não posso dar. Preciso entender do meu negócio. Preciso entender o que eu tenho para pagar, quem são essas pessoas. Então, a primeira coisa que fiz durante esse mapeio de processos foi fazer, eu falo café, mas não era um café porque eu não tinha um contato, mas era o café com o fornecedor. Que semanalmente, diariamente, eu fazia o contato, falava, olha, a situação tá assim, assim, assado, a gente precisa segurar aqui um pouco, o que você tá precisando hoje? Legal. Eu fui transparente com eles ali no momento. E aí foi recíproco. Você sai de você sai de um momento só de fornecimento para um momento de parceria. Eu falei, não preciso ter aqui um monte de fornecedor, eu quero ter parceiros. Legal. Porque vai ser em alta, lindo, maravilhoso. Com dinheiro na mesa tá todo mundo sorrindo. Agora tira, o que vai valer é a honestidade, o que vai valer é a transparência. E a força, né, que você criar nisso, nesse procedimento, é a forma que você vai voltar no pós-pandemia. Show de bola. Que eu sempre tive a consciência, sim. Toda crise que vem passa. Em algum momento vai voltar. A diferença é que essa a gente não tinha ideia quando seria. Mas ia sair. E se tivesse que sair, que fosse mais forte. Com certeza. Boa. Você que você aproveitou aquele momento ali para entender, né? Aprender o negócio, entender todas as nuances ali do negócio. E eu gosto muito que você... Eu sou da área de growth, então eu adoro que você fala muito de growth. Que você traz muito growth, né? Esse pensamento de dados, de métricas para dentro de um negócio. Você vê, a gente tá brincando do FBI lá, tudo, mas é assim, você precisa entender o negócio inteiro, como ele funciona. A gente vê empresas onde tudo é por seção, né? E aí cada um só olha a sua área. Não, eu sou dessa área aqui, eu só sei dessa aqui, eu sou dessa daqui. E aí você não consegue, às vezes, entender como que um negócio é afetado em um setor, mas você pensa que é uma outra coisa porque você não acompanha a empresa como um todo. E isso eu acho sensacional, que você tem esse olhar estratégico dentro de um negócio. Eu acho que deve ser um dos diferenciais que deve ter sido vocês saírem dessa crise bem, é esse olhar seu estratégico, né? Assim que eu assumi, eu precisava me dar um norte. Mais do que dar um norte para a empresa, que isso seria um segundo momento, eu precisava... Calma aí, Charbel, vamos lá. Para onde que você vai olhar agora? E aí eu precisava ter ali um lema para que pudesse ser o reflexo, né, da minha gestão na empresa. E o lema foi manter a cultura e inovar na gestão. Boa. Pelo seguinte, você mudar uma cultura, ainda mais num período de transição, sucessão... A gente sabe, por estudos demora ali de 3 a 5 anos. E eu não tinha esse tempo. E numa pandemia onde a maioria dos colaboradores estão em casa, não tem como você fazer um processo de aculturamento. Mas a gestão eu precisava mudar. Sim. E não era longo, médio prazo. Era curto, assim que eu acordasse eu tinha que estar fazendo algo diferente. Legal. E quando a gente fala growth, a gente fala de dados. E a primeira coisa que eu fiz, mesmo com o hotel fechado, eu acho que essa empresa até achou que eu era um cliente doido que estava fechando um pacote de NPS para hotel numa pandemia, quando o hotel estava fechado. Esse cara tá querendo. O que esse cara tá fazendo? Vou ganhar um dinheiro fácil desse maluco aqui. Pô, o que ele vai fazer? Ele tá com... Por quê? Não tem ninguém? Mas
sempre foi aquela visão de toda crise que vem, ela vai. E quando a gente sair, se a gente precisa sair mais forte, eu preciso entender o que o meu cliente que está vindo no Solar do Imperador, o que ele está achando. Porque eu me deparei com uma penca de papel de avaliação manuscrita, onde a letra muitas eu não entendi. Eu falei, eu não vou perder tempo com isso, não tem como. Não tem como eu mensurar isso. E eu rodei uma pesquisa de NPS num banco de dados que a gente tinha de aproximadamente 5 mil hóspedes. Legal. Que passaram pelo Solar do Imperador. E aí a gente rodou essa pesquisa, a gente entendeu quais eram os pontos positivos, as oportunidades de melhorias. Boa. E ali, mesmo na pandemia, a gente desenvolveu alguns processos para que pudesse melhorar e reposicionar o produto no mercado assim que a gente tivesse uma luz no fim do túnel. Teve muita resposta da galera? Ou... Cara, foi uma taxa de 40%, mais ou menos 40%. Tá ótimo. Até a empresa, vocês tiveram uma taxa de resposta muito boa. Muito boa. Então a gente tinha ali um índice de confiança que pudesse sustentar uma mudança no reposicionamento do produto online. Legal. Então, é dados, né? Eu digo, às vezes a gente fala ali, poxa, vamos reduzir tanto de restaurante, mas calma aí, por quê? Evento não vale a pena porque não paga o salão. Calma aí, mas se eu tenho 2 mil de evento, esse salão me gera 50 mil de hospedagem, ele veio oriundo de um setor. Então a gente não dá para você gerir, né, ali fechado. No achismo, né? A gente fala muito aqui. E olhar ali só para um negócio e achar que é 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 no empreendedorismo, nossa, às vezes é 2. Você tem que olhar todas as possibilidades. Exatamente. Opa, tem um negocinho aqui que pode mudar isso. Vamos ver qual é. E aí vamos rodar, vamos testar, né? Caso seja um novo produto, se for um produto que já exista, vamos colher dados. E é growth. Muito bom. Você falou muito dessa questão de cultura e a gente tem uma dificuldade realmente imensa de cultura. Você está num setor hoteleiro, quando a gente pensa em setor hoteleiro, a gente pensa em pessoas mais velhas, assim, a gente pensa como é difícil, por exemplo, você... muito jovem, assim, lidando com essas pessoas que talvez já tenham lidado com uma história antes ali no hotel. Você enfrentou alguma dificuldade, alguma resistência da galera por conta disso, seja do fornecedor ou da própria família, por exemplo, em alguma decisão, ou nunca teve problema? Até mesmo por ser um negócio familiar, né? Eu acho que acaba acontecendo, assim, né? Você chegou a passar por alguma coisa nesse sentido? Você identifica, poxa, o avô fazia isso. O que eu escutei de... seu avô fazia isso. Imagina. Ele fazia isso lá não sei quantos anos atrás. E você não pode tirar o mérito, porque se fez ali no momento, tinha um porquê. Fazia sentido. Pra ele, pro negócio, naquele momento, eu falo, não há melhor processo, há o processo ideal para cada momento de gestão. Mas eu me deparei quando eu cheguei lá ali com 20 anos de idade, o que eu tinha de idade, tinha gente com mais tempo de casa. Tinha 20 de idade, tinha gente com 30 de casa, 28 de casa. Calma aí. Não dá pra... te vi nascer, te peguei no colo. Pô, 5 anos atrás você tava aqui correndo. Caramba, com 15 anos. E agora tá aqui. E agora tá aqui querendo falar o que eu vou fazer no meio de uma crise, no meio de uma pandemia. Você que vai deixar nossa folha em dia. Então, quando você se depara com isso, a primeira coisa foi perceber que eles precisavam de uma informação que fosse sustentável. Claro. Eu não podia chegar lá, calma, gente, tudo vai dar certo, tá tudo sob... Não tá. Não tava para ninguém. Então, precisei dar um norte para eles de forma muito transparente. Então, a gente formou um comitê com os principais, com os líderes de setor, todos os chefes de setor, e olha, semanalmente, 15 em 15 dias ali, depois a gente foi fazendo essa reunião onde passava qual era a atual situação do hotel. Boa. O que a gente ia fazer? Olha, precisamos cortar tantas pessoas. E aí, vamos sentar e vamos ver quais são esses nomes juntos? Você tem alguma coisa a colocar? Não? Então, meio que foi ali, eu trouxe eles para dentro de uma tomada de decisão importante. Eu tinha na minha consciência ali qual era a melhor decisão a ser feita. Então, mas eu não podia fazer isso só por minha conta. Precisava trazer eles para dentro. E o outro foi... Aí eu vou um pouquinho em 2019, onde eu não estava dentro da operação full time, mas eu já estava dando uma pincelada na parte comercial. E desde lá, até um pouco depois da pandemia, a gente desenvolveu o projeto de Novos Rumos do Solar do Imperador, aonde, ao invés de eu chegar e colocar lá o que nós íamos fazer nos próximos 30 anos,
Eu trouxe eles para dentro do projeto e eu falei, eu quero que vocês escrevam o que é importante para vocês na empresa e aonde vocês querem ver o Solar do Imperador nos próximos 30 anos. E aí a gente só foi contribuindo ali, alimentando com missão, visão, valores, né, junto com os sócios também, que cada um pensava e ia colocando, mas eles se sentiram parte da construção de um projeto de longo prazo. Isso é muito importante. Então você vira o jogo ali fazendo com que você tenha a equipe na mão. E traz a confiança também. Isso é fundamental. E aí eu ganho o time. É muito importante. Sim. Quantos funcionários vocês são hoje lá? Hoje 83, média. Bastante gente. Isso varia um pouquinho de alta temporada, baixa temporada, mas média de 90. Boa. Vai ter Réveillon lá esse ano? Vai ter Réveillon. Tem que ter, né? Galera, vamos descolar ainda Bahia aí sem festa. Um negócio aí. Joguei só no ar aí pra gente ver o que vai acontecer. Arrasta pra cima aí no canal. Galera que escutar o podcast tem desconto. Vamos falar aí, boa aí, galera. Isso aí. Esse aí conseguimos um desconto aí, ó. Quem não chora não mama. Já vai fechando aí, reservando logo, porque no final do ano acaba tudo rápido. Tem uma pergunta, não sei se você vai poder responder isso também, não sei se tem algum acordo, alguma coisa do tipo, mas você trabalha com hotel urbano, com pacote de coisas nesse sentido? Hoje o meio de captação do hotel, de onde vem assim? Hoje você tem venda direta, né, as OTAs e as operadoras. E aí você tem o que é a OTA? Booking, Decolar, Expedia, operadoras. São algumas agências, algumas né, CVC que fazem a venda. E a venda direta, e aí a gente traz muito tráfego, growth para dentro, que aí sim é aquela venda que cai direto na central de reservas do hotel. Então são alguns canais de aquisição, aonde depois você destrincha um pouco mais para B2B, B2C, tem corporativo também que hoje tem uma representatividade grande dentro do hotel, a gente fala de aproximadamente 30%, 40% dependendo da época do ano, só de empresa. E como que vocês conseguem, é isso que eu fico muito na dúvida, esses valores tão baixos nesses pacotes, por exemplo, de viagem, porque às vezes a gente vê, 5 diárias, hotel, não sei o que, um valor muito pequeno. Como que funciona essa negociação? Eles compram algum tipo de pacote de créditos com vocês, vão usando aos poucos? Como é que funciona isso? Vou falar de uma forma bem genérica, não entrando na operação exclusivamente do Solar do Imperador, que eu acho que é até legal para quem está comprando pacote, mas você tem algumas possibilidades, né? Você fazer uma compra em quantidade, né? O outro é o hotel fazer um desenho específico com alguma operadora de um pacote. Então, às vezes é um pacote que tem um passeio, às vezes é um pacote que tem um aéreo. Então, o hotel ele não consegue, a força para ele diminuir a margem dele é muito pequena em relação a uma companhia aérea. Então, quando você tem um aéreo, às vezes vale muito mais a pena. Eu mesmo já comprei um pacote para Porto Seguro porque valia a pena por causa do preço do aéreo. E aí, quando você faz, às vezes, um bloqueio de assento pelo aéreo, ele consegue ter uma redução porque ele está fazendo uma venda em quantidade. E aí, no revenue dele, né, na precificação, ele consegue fazer um preço muito melhor. Então, são N possibilidades para você achar um pacote com melhor preço. E outra, às vezes o preço você vê lá, quando você vai fechar a compra, tem taxa. Sim. Então, às vezes você vê lá, a partir de R$100, aí você finaliza 230. Né? Entendi. Vai entrando... É importante olhar ali o chamariz, mas olhou uma operadora, olhou uma agência confiável, viu o preço bom, viaja. Eu pergunto isso até porque muita gente fica desconfiado de algumas coisas. A gente usa muito, a gente sempre usou desde, sei lá, 10 anos atrás a gente já costuma usar, enfim, diversas agências, diversos pacotes. Ainda mais quando você vê a compra ali, às vezes tem, compre para 2024. O que vai acontecer? O que é comprar 2024? Você fez uma abertura da sua book window, né? Que você não abre normalmente, você falou, poxa, vender 10% do meu hotel aqui para 2024 com valor tal, tá ótimo. É você antecipar ali talvez um recebível sem juros. Exato. E garantir já uma operação para daqui a 1 ano e meio. Sim. Então são estratégias ali. Uma das estratégias, né, que imagina que o setor hoteleiro foi
hotel, festa, foi um dos mais aéreo, foi um dos mais afetados com a pandemia, sim, né? Então você se vê ali, é como a gente estava falando anteriormente, você não adianta, deu um problema absurdo, agora o que eu vou fazer? É pensar em estratégias, claro, e essa de você vender mais pra frente é essa forma, tá ali sem receber nada, parado, não tá vendendo, então vamos pensar, né? Vamos vender com um preço mais acessível, mais pra frente, e é isso que eu acho legal do Growth, de você pensar estrategicamente dentro dos negócios. Às vezes você tem um horário ocioso, você tem épocas do ano, né? No hotel, sim, com certeza tem épocas ali que tem menos movimento. Então é pensar em estratégia naquele período ali, né? Tá sempre, sim, pensando no que você pode fazer para melhorar, ou para captar mais clientes, ou para fidelizar os clientes. Isso é bem legal. O Growth, ele tá na pequenas coisas até você analisar ter uma análise financeira mais robusta. Mas um exemplo pequeno, nós fizemos um menu de almoço. Eu falei, olha, a gente precisa ter um A/B mais inteligente e dinâmico. Então, vamos fazer uma análise constante, porque aí o meu top 10 de pratos entre principal e sobremesa e entrada, ele varia de acordo com o ano. Se eu tenho alguém ali, um público mais turista, vai ter ali uma muqueca para sair mais. Mas se é um executivo que está prestando serviço na cidade, você quer pratos mais acessíveis, mais rápidos, né, que sai ali com uma velocidade maior e que pese menos. Então você entende, vamos cruzar aqui rápido, qual é o público que está na casa, o que ele está consumindo hoje, vamos ajustar o cardápio de amanhã. Você tomar decisão rápido para você minimizar seus gastos e maximizar seus ganhos. Acho que essa é a finalidade. E fazer uma entrega super assertiva, né? Pro cliente, exatamente o que ele espera. Que você fala uma frase, eu até salvei aqui, que eu vi em outro podcast, eu adoro, que é gerenciar a expectativa e ultrapassar a expectativa do cliente, né? O cliente está esperando ali tanto, você vai entregar algo que ele vai ficar, muito satisfeito. Né? Isso é muito importante. Quando a gente estava revendo o posicionamento do hotel, quando eu entrei, ele estava em 52º TripAdvisor. E aí, quando eu rodei o NPS, eu tive que fazer uma análise, porque as respostas, o que as pessoas não estavam gostando, eram coisas básicas. Aí eu falei, poxa, mas por que ela está comentando isso? Não é, meu chuveiro estourou, caiu na minha casa. Não, longe disso. Eram coisas de entrega. E aí, isso de entrega tava uma mídia social com um descritivo muito ali que você não podia entregar e uma entrega muito abaixo do que você vendia. Então eu falei, a gente precisa gerenciar a expectativa para você depois aumentar a sua diária, fazendo com que você melhore a sua diária média. Então vamos entender o que as pessoas estão procurando quando vêm para Porto Seguro. E aí a gente teve aquele espaço-tempo de pandemia que as pessoas não estavam viajando. Então eu tive tempo para reposicionar meu produto no mercado e tempo para organizar a casa para que o produto pudesse ser entregue. Sim. Porque eu também não podia ir para trás. Eu tinha que, né, se tiver que crescer, que seja para cima. Se tiver que melhorar, que seja, né, óbvio, para mais. Né? Não vamos piorar. Se tiver que fazer algo diferente, seja para melhor. E aí a gente teve o tempo de equilibrar o que a gente estava oferecendo nas redes sociais, nos pacotes, e com as pessoas dentro de casa. Coisa simples. Arrumação de cama de noite. Quando a pessoa saía para jantar, eu coloquei uma pessoa lá que já estava dentro do meu turno só para fazer abertura de cama em alguns apartamentos. Então você chegava de noite, você tinha um quarto totalmente diferente para você dormir. Legal. A pessoa já estava lá trabalhando, já estava no meu custo, a roupa de cama já está lá. Eu nunca vi isso. É um diferencial em alguns apartamentos. O que a gente fez? Criou uma categoria, né? A gente aumentou ali a suíte master, só por uma abertura de cama, um menu de travesseiro. E aí eu juntei. Meu pai tem uma loja de colchão lá em Porto Seguro. Perfeito. Ele tem travesseiro. Eu falei, olha, eu vou pegar teu estoque, vou botar para mim, vou oferecer um menu de travesseiro, já incluído no preço, aumentei o valor. Sim. Então a gente criou ali mais uma categoria, com custo zero. Sim. Pô, show de bola. E ainda girou outro negócio também. E quando eu entregava a expectativa para vender esse quarto, era que, né, não botava, não papagaiava muito negócio. Quando o cara chegava, caramba. Sim. Aí você vai tendo uma avaliação melhor, você vai tendo um resultado melhor nas mídias sociais. Opa, agora tá na hora da gente aumentar o preço. Melhorar. Exatamente. Excelente. Se igualar a concorrência. Hoje em dia, a gente vê nesse momento, a experiência do cliente é muito importante, né?
E aí o cliente falando, você vê, você pega uma rede social, é algo que você pode levantar uma marca rapidamente ou você pode derrubar uma empresa. Às vezes as pessoas têm que ter muito cuidado. Sim. Porque como você falou, às vezes é uma reclamação simples, não é nada demais, mas que afeta o nome do negócio. Então acho que hoje em dia lidar com o cliente também está bem mais complexo, né? Eu acho que assim, cada um hoje tem seu celular. Então você vai para algum lugar, você vai colocar ali o hashtag ou vai entrar na localização, você vai ver as inúmeras fotos lindas, maravilhosas, que vai te criar uma expectativa. Não importa se aquela foto foi muito bem editada ou não, mas você está indo e aquela foto, expectativa e realidade. Quando a foto sai realidade, foi abaixo da sua expectativa. Que você esperava o quê? O mar clarinho, lindo, maravilhoso, com o boto pulando. Chega lá, tava o dia nublado, de boto tinha nada, um mangue. Então é a mesma coisa no hotel. Então os clientes hoje estão muito antenados, né? Eles sabem muito do seu produto, tão quanto você que está lá há muito tempo. Sabe o que é bom e o que pode acontecer de ruim. Às vezes já chega a gente que já viu, se você tem uma reclamação recorrente, sei lá, café da manhã, pouca variedade. A pessoa já chega com aquilo na cabeça, pouca variedade. Com certeza. Então, por mais que você faça, eu tentei entregar o melhor hoje, mas o que a pessoa viu já criou uma expectativa de um café da manhã com pouca variedade. Verdade. Então é você gerenciar isso. E o gerenciamento ele tá nas redes sociais. E hoje a gente tem muita concorrência também. O cliente, se você não tratar bem, se você não oferecer o melhor, ele vai correr pro lado. Exatamente. Não tem como fugir muito disso. Tanto que a gente tem hoje áreas, né, voltadas para a satisfação do cliente, né? Sim, o sucesso do cliente. Exatamente. Que realmente é tanta concorrência, são tantas pessoas ali, você tem que ver qual o diferencial, né? Você tem que, o que eu posso entregar de diferente do meu concorrente. E tá sempre pensando, eu acho que às vezes a gente é mais jovem, tudo, mas temos uma cabeça que a gente está pensando sempre em ideia, e pega setores onde as pessoas são muito difíceis, né, de pensar em mudança, e eu acho que você trouxe essas novas ideias ali para dentro do hotel, mas a gente sabe que tem muitas empresas hoteleiras que ainda ficam muito engessadas, né, com aquela, a gente trabalhou 30 anos assim, e não pensa em todas o que o mundo mudou muito, né, é muito eu acho que aquela música, né? Assim, ainda. Eu vivi assim, eu sempre fui assim. Gabriela, né? Gabriela. E isso se reflete quando você tem um negócio de 30 anos, que sempre foi assim, sempre viveu assim, por que eu vou mudar? E aí a gente lida diretamente, a gente pode ir na palavra até empreendedor, que é fazer diferente, uma dos sinônimos é a travessia arriscada. Então é você ter colaboradores que tenham o espírito de empreendedor. Exato. Aonde, quando você tem isso, a primeira coisa que ele faz é pegar, eu já vi isso, pegou a CLT, rasgou, ou jogou pro alto, era um vídeo assim, e falou, vou abrir meu próprio negócio. Mas aí você se depara com outra coisa, o custo Brasil. E você abrir o próprio negócio, desculpa, mas você tem que ser doido. Doido assim, no bom sentido, você tem que enfrentar muitas coisas. Porque acho que é mais fácil, né? Acho que é vou mais empreender, fácil. vou ter o meu próprio tempo, vou ser o meu próprio chefe. Aí você ganha, você perde um chefe que você tinha na empresa e ganha vários chefes, são seus clientes ali que vão mandar em você. Se você tem negócio, você é empresário. Nem todo empresário é empreendedor, nem todo empreendedor é empresário. E quando a gente dissemina essa consciência, você começa a ter pessoas com espírito empreendedor dentro dos seus negócios, o que é muito bom para o crescimento do negócio. Sim. E hoje a gente vê o sistema de partnership, porque você não expande isso, fazer com que pessoas boas possam virar seus sócios no médio e longo prazo. E gerar ali a importância de você ter empreendedores dentro do seu negócio. É fundamental. Isso é fundamental. E eu peguei o gancho para poder a gente falar da CST aí, que você vai trazer isso, tudo que você aplicou muito bem no solar, você vai trazer para outros, dar oportunidade para outros hotéis, outras pousadas também, trazerem, né, o growth para dentro, pensar estrategicamente. Desde que eu entrei no solar, falei, se é pra gente entrar, aí é aquilo, sempre foi 100 quartos, comigo não vai ser 100 quartos, e para a menor não vai ser, então temos que expandir isso. Só que o Solar do Imperador, ele é muito icônico, ele tem uma estrutura única de madeira. Hoje você tem um hotel ali só com madeira, com arte, é quase que inviável, é muito caro, não é ali
tão sustentável, né? Mesmo por ser madeira, na época tinha um incentivo para você ter hotel feito de madeira, hoje já não mais. Então eu falei, se tem que refletir alguma coisa, expandi que seja um modelo de gestão, que seja a forma na qual eu estou vendo hotelaria, seja trazendo growth para dentro de uma operação hoteleira. E aí, meio que analisando tanto o cenário de turismo quanto o cenário hoteleiro do Brasil, quando você olha para fora você vê muitas redes, quando você olha para dentro você vê muitas empresas familiares, onde você tem ainda uma imaturidade para dar o próximo passo em direção ao crescimento, à expansão. Você fica muito concentrado ali. E às vezes isso reflete num problema administrativo, né? Então, quando eu olhei esse cenário, falei, isso existe, eu pensei em dissipar um pouco do que eu aprendi lá, tendo uma característica, não de consultoria, mas de operação. Legal. E aí veio ali a ideia da CST. Eu sou carioca, fui para Bahia, mas o Rio é meu coração, né? O Rio de Janeiro tem ar. Você sente o cheiro do Rio de Janeiro quando você posa aqui e abre a porta do avião. Então eu falei, se tem um lugar que eu preciso voltar, ou que eu acredito muito, você chega e você olha esse lugar, você fala, é lindo, é maravilhoso. Então a gente precisa potencializar o turismo. Lógico, não vai ser só eu sozinho, mas se a gente puder pressionar e fazer algo para que possa gerar emprego e crescer o turismo no Rio de Janeiro, vamos fazer. Se cada um fizer a sua parte, né? Um pouquinho ali já. Sim. E aí veio a ideia de desenvolver e estruturar a CST, com foco em otimização comercial, aumentando vendas. Ou seja, a gente entra fazendo uma análise do comercial, mas também das possibilidades de gerar receita dentro da operação. Seja com restaurante, seja você entendendo o produto, pensando um pouquinho fora da caixa, e às vezes com um DJ e uma musicazinha, você já consegue fazer algo diferente. A gente vê um case que deu super certo, agora recentemente foi o Joe. Sim, no Largo do Boticário. No Largo do Boticário. Eu fui lá, tá muito bom. É Joe. Joe e Joe. Assim, da Cor. Fizeram um trabalho fantástico. Trouxeram um meio de hospedagem que já existe, só que eles vieram dando uma disruptividade ali na forma de se hospedar, que antes um hostel ele era muito simples, hoje você já tem um hostel com algo que promove ali o encontro das pessoas, um ambiente mais descontraído, onde você pode até frequentar sem estar hospedado. Isso é você gerar receita. Sim, frequentei lá sem estar hospedado. O Celina faz muito isso, né? Sim. O rooftop na Lapa agora do Celina, que vai todo mundo pra lá. Então é você entender os produtos, e aí a CST veio dessa forma, vamos entender o produto, melhorar o comercial, mas melhorar o comercial já tem empresas que fazem, então vamos melhorar as vendas num todo. Aceleração de hotéis. Aceleração de hotéis, praticamente. Sim, não ficar condicionado ali parado, tá sempre pensando, já que é tanta competitividade, né? Às vezes é como a gente falou, são estratégias simples. Às vezes a pessoa pensa que vai trazer uma ferramenta, gastar um dinheiro, fazer uma obra. Às vezes o problema não é a obra. Às vezes a pessoa pensa assim, não, para eu crescer eu preciso fazer mais quartos. Aí não necessariamente, né? Você tá com uma necessidade de ter mais quartos, você pode elevar o ticket de outras formas também. Às vezes você não precisa vender mais, você precisa vender melhor. Exatamente. Eu falo muito do nosso case do mês de agosto. Lá atrás, a gente tem um sistema também onde a gente entende a demanda da cidade, cruzando dados de procura do aéreo com a ocupação dos hotéis. E aí, em agosto, em abril, maio, quando eu olhei, eu falei, olha, agosto não está tendo uma reação muito boa. E logo depois a gente se deparou com o aumento dos aéreos, o que levou a demanda para o mês de agosto ali a média de 55%. Eu falei, olha, não vamos acreditar no volume, porque não vai rolar. Eu não vou botar 100% do meu hotel, 90%. Além de não ser alta temporada, tem alguns fatores externos que a gente não pode controlar. Sim. Então a gente precisa vender melhor. Dentro do sistema de precificação, de revenue management, a gente conseguiu também ter o melhor faturamento dos últimos 8 anos, com 10% a menos de ocupação, comparando com 2019. Ou seja, não vendemos mais, mas vendemos melhor. Então é uma leva de estratégias que, para você crescer, às vezes você não precisa construir mais quarto, mas você precisa olhar para dentro dos seus processos e ver o que você precisa melhorar, aumentando, maximizando sua receita,
reduzindo o custo. Perfeito. Quais são os principais indicadores assim que você acompanha? Acredito que, sei lá, pelo que você esteja falando, NPS deve ser o principal aí, mas... É o norte diário. Quais os outros indicadores interessantes aí que vocês mensuram? Cada indicador é muito importante para determinada área do hotel. NPS, para tudo. Mas quando a gente fala de financeiro, você vai ter determinados indicadores, né? Você vai ter o DRE, você vai ter de determinada forma ali um balancete na periodicidade que você achar mais ideal. Mas o principal dentro de um hotel para análise diária, você tem o RevPAR, TrevPAR, que é um cruzamento de receita por quarto, cruzando ali com ocupação. Eu, especificamente, gosto muito de analisar como que está o meu consumo diário. O que é o consumo diário? Gás dentro do meu hotel é algo que eu tenho ali quase que diariamente, né? Uma compra. Então, eu gosto muito de ver, poxa, o que a gente pode fazer para reduzir o consumo ou melhorando o maquinário. Entendi. Aí você entra com diária média, você entra com... vendas também. Eu gosto muito de fazer o pick-up semanal. Toda segunda-feira eu abro com minha equipe de vendas, vejo como que foi a venda deles nos últimos 5 dias, aonde que se distribuiu mais nos meses, ou seja, qual foi o mês que teve mais aderência, que teve mais reagiu bem a uma demanda, a nossa curva de compra, e quais foram os dias que mais caíram, ou seja, que teve cancelamento, e por quê? Às vezes pode ser um grupo, se não foi um grupo. O que está acontecendo? Novembro, né? Qual é o fator externo que está levando a esse cancelamento? Então, assim, quando você analisa a operação de hotel, são diversos KPIs que são muito importantes para você ter o norte, para tomar decisão rápido e precisa. Eu tô pensando aqui, quando é que ainda sobra tempo para ele ainda ter outros negócios. O que faz de meia-noite às 6 da manhã? Que hora dorme? Isso aí me abriu uma brecha, eu acho legal a gente falar. Tem aquele ditado, não sou muito de lembrar essas frases assim, mas o olho do dono que engorda. O boi, o gado. E aí me perguntaram recentemente, poxa, se o olho do dono que engorda o gado, como que você faz para aumentar seus negócios se você não estiver lá? Porque senão, como é que você vai escalar? Você vai viver eternamente ali. E aí eu falei, cara, é verdade, mas não dá também para eu ficar 365 dias por ano. Senão a primeira saída que der vai dar ruim. Não pode acontecer isso. Pode ficar dependente de você, né? Então foi justamente você ter pessoas boas alimentando KPIs seguros. Que aí aonde você tiver, você consegue tomar decisão. Aonde você tiver, você consegue acompanhar o desempenho do seu negócio. Seja da Coca-Cola vendida ao pacote do Réveillon. Legal. A venda de diária em quantidade. Se vale a pena ou não. Então todas essas tomadas de decisão precisam estar na palma da sua mão, de forma rápida. E precisa, porque não adianta você ter um KPI e tá tudo errado. Sim. Tem que ter alimentação. Esse ponto de pessoas é interessante. Você manteve todo mundo ou você trouxe algumas pessoas de fora com essa cabeça um pouco diferente para te ajudar a reformular? Ou só deu uma mexida mesmo ali com as lideranças que já estavam? Mexemos bastante. Hoje eu acredito que dos antigos de casa a gente tem aproximadamente 10% do que era anteriormente. Isso não é uma questão de não querer tentar mudar a cultura. Claro. Mas quando eu falo do lema, manter a cultura e inovar na gestão, acaba que você precisa ter pessoas com mente aberta para entender o que é uma gestão mais eficiente. Claro, de novo, a gente estava no meio de uma pandemia. Se você ficasse com aquela mentalidade lá atrás de caixa alto, caixa forte, já era. Então o meu time ali também para fazer essas mudanças precisou ser muito rápido. Eu tinha uma pessoa que era fantástica, um gerente na época, era muito bom na parte comercial, mas a gente precisou fazer algumas mudanças dentro do âmbito administrativo que teve ali um certo receio. E aí a gente precisou fazer uma reflexão em conjunto
E não é porque a pessoa é ruim que você tem que mudar, mas é porque para determinado momento do negócio você precisa de um hard skill mais específico para aquele momento. Que tem outras características que possam te completar. Sim. Né? E aí você entra ali para fazer as mudanças das pessoas. Claro, vislumbrando também um produto diferente no mercado. Sim, aqui a gente sempre fala, acho que quase todo episódio a gente fala que hoje em dia você tem que ter essa capacidade de reaprender, né? Porque tudo muda tão rápido que se você tiver a mente engessada e você ficar... Não importa qual negócio você tenha, se você se prender muito, você não abrir sua cabeça para novas ideias, para ver... Porque às vezes quando a gente está muito dentro do negócio, muito tempo, a gente fica muito assim, né? Se a gente não parar e vem vendo pessoas novas, às vezes traz ideias que estavam aqui, mas tu estava aqui e não estava olhando. Sim. E é muito importante, assim, ter a mente aberta para saber que a gente não sabe de tudo, que a gente pode aprender uma coisa nova. Não tá fadado ao fracasso. Se não quiser se desenvolver e aprender, já era. Você tem que acordar pensando, isso eu falo muito lá, a gente precisa acordar hoje pensando o que eu vou fazer para ser melhor do que ontem. Exatamente. Eu falo para eles, se vocês não acordarem com essa mentalidade, desculpa, mas eu vou engolir vocês. Sim, não dá vocês não fazem parte da minha mentalidade. E você vai ficar para trás. E a gente vai ter problema. Sexta-feira à noite, sábado, se você for meu amigo, a gente vai tomar ali um café, uma cervejinha, alguma coisa, bater um papo. Fora isso, precisa dar resultado. Se você não der, você vai sair. Eu falo, tem que ser time. De novo, para você atingir um nível onde ninguém tá, tem que ser quase que uma tropa de elite. Sim. Tem que fazer diferente do que as pessoas de conhecimento, com fome de ser melhor. Sim. E assim, não é uma coisa que as pessoas imaginam assim, fulano é mal e tá cobrando. Não, o mundo tá mudando assim. O mundo tá mudando. É uma questão de sobrevivência. Se você não fizer isso, o negócio vai morrer e todo mundo vai ficar sem emprego. Assim, é até pior. O negócio vai acabar. Então tem que andar junto ali e se desenvolver, porque senão não adianta nada. Não acompanha. E vamos falar do seu outro negócio também que ele tem, né? A startup. A gente viu que você tem uma startupzinha no mercado agro, né? Isso, conta um pouquinho pra gente aí desse novo projeto, como é que foi? Essa veio antes do Solar do Imperador. Exatamente. Mas eu acho que completa um pouco com a minha mentalidade de estar no solar, de como estar no solar, que foi uma startup, começou a empresa júnior no IBMEC, eu e meu amigo Francisco, que até tá de novo comigo na CST. Legal. O mundo trouxe a gente ali de novo. Ele tinha uma startup, eu estava começando ali, né, a caminhada. E em Minas Gerais, numa viagem, ele, a família dele, em contato ali com produtores de eucalipto. O cara fazia uma venda em quantidade e aí tinha um restante que ele estava simplesmente queimando eucalipto. Eucalipto queimou dinheiro. E aí a gente foi fazer pergunta, poxa, por que você está queimando? Ele, é o excedente da produção. Pô, mas você não quer procurar um vendedor ou uma cooperativa? Ele, eu acho que o esforço que eu fizer não vai valer a pena, não vai pagar o meu esforço pela quantidade que eu for vender. E ali gerou uma semente na nossa cabeça de que, poxa, se isso acontece com ele, acontece com outras pessoas. O excedente da produção é algo normal dentro do agro. Por isso você tem ali também cooperativas. Então, dentro da pandemia, iniciando, aí eu já pulo para dentro da pandemia, a gente falou, poxa, precisamos desenvolver o produto, que já tinha a ideia, vamos desenvolver o produto para que possa conectar os compradores com os vendedores. Se isso já acontece no offline sem pandemia, agora com pandemia tem que acontecer no online, obrigatoriamente. E aí a gente desenvolveu o site, desenvolveu toda a operação, mas com foco em pequenos e médios produtores dentro do agro. E aí a gente tem produtos desde o eucalipto até xerém de milho, por exemplo. Legal. Pessoas que queriam vender, não valiam a pena para ela ir para uma cidade vizinha para fazer a venda, e aí meio que a gente desenvolveu o Tinder do agronegócio, que conectava o comprador desse com o match vendedor. Aí, né? Você se inscrevia lá, estou à procura de xerém de milho, você se inscrevia lá como vendedor de xerém de milho, e a gente juntava comprador com vendedor de forma ágil e rápida. Legal.
a ideia era potencializar o processo de compra e venda no agronegócio. Maneiro. E aí foi legal, na pandemia a gente conseguiu, dentro do mercado de startup, a gente conseguiu algumas matérias boas, a gente saiu na mídia, teve um banco de usuários bem grande, a gente chegou aproximadamente ali rápido, de forma orgânica, 2.500 pessoas usando a plataforma. Legal. Só que aí, de novo, veio a pandemia, ele teve que focar no negócio dele, eu no meu, a gente foi numa corretora de commodity que já tinha uma plataforma de compra e venda online, só que a usabilidade era muito ruim. A gente fez o estudo da usabilidade, levou, fizemos um contrato com eles de sigilo, onde não poderia falar muito sobre a venda, acho que porque a plataforma não era muito boa, mas a gente vendeu todo o código e a usabilidade, fez o acompanhamento de 6 meses do desenvolvimento da plataforma para implementar meio que as características de UX, né, do User Experience da IB dentro dessa plataforma. Legal. E aí hoje vocês não entregaram tudo, entregamos operam, os códigos, passamos da parte de UX e estamos olhando para CST. Boa. Sim. Boa. Estamos encaminhando aqui, infelizmente, pro finalzinho, mas eu queria saber aí quais são os seus planos de futuro, antes da gente fazer uma pergunta clichê que a gente sempre faz aqui, mas quais são os seus planos para futuro aí pro Solar, o que você imagina para ele? Eu sei que você falou que tem um objetivo aí de estar no top 10, né, do TripAdvisor, mas qual é o seu sonho grande aí pro Solar nos próximos anos? Eu sempre, desde que eu entrei, eu tinha uma ambição ali de ser uma das melhores empresas para se trabalhar. Porque quando a gente lida com experiência do cliente, a experiência do seu colaborador precisa ser melhor ainda. Então você entrega um produto melhor se você conseguir entregar uma empresa boa, uma vivência boa para o seu colaborador. Então ser uma das melhores empresas para se trabalhar sempre foi minha meta. Ano passado ficamos em segundo lugar na Bahia, segundo nacional de pequenas e médias empresas. Esse ano a gente ficou em primeiro lugar do estado da Bahia, ou seja, a melhor empresa para se trabalhar no estado da Bahia. Nossa meta é manter isso. O top 5, né, da região de Porto Seguro de hotéis. Então é o que eu sempre digo, você tem grandes hotéis lá, mas para você ser um hotel 5 estrelas, você não necessariamente precisa ter uma estrutura 5 estrelas. Às vezes aquele hotel da beira de estrada, você chega e fala, caramba, me senti aqui como se fosse em casa. Sim. Então você não precisa fazer um mega investimento para você, né, ser muito bem ranqueado, para você oferecer a melhor experiência possível. Legal. Então, entendendo melhor o nosso cliente, a gente pode oferecer melhor cada vez mais o nosso produto. Excelente. Um dos 5 melhores hotéis dentro da região de Porto Seguro. A gente tem uma que é de Porto Seguro, e dentro da região a gente está falando de Porto Seguro, Arraial, Caraíva, onde a gente está falando de concorrentes aí fantásticos de alto nível. Sim. Mas que eu acredito que você tendo ali algo mais próximo, você consiga oferecer melhor. Legal. Show de bola. E a última pergunta aí, qual que é o maior perrengue que você já passou nessa jornada aí de empreendedorismo? Caraca. Todo mundo fala muito na pandemia. A pandemia é um tema bem recorrente, mas... Fora a pandemia. Eu vou falar, tem tempo? Tá legal? Não, tem tempo, tá, pode falar. Eu vou contar uma história. A gente tá super com um tempo ótimo. Essa foi quando meu aniversário é 26 de agosto. Essa foi no dia 24 de agosto. Eu falei, caramba, que presentão, hein? Quando eu cheguei lá no hotel, tinha algumas inadimplências de clientes. Alguns eu conhecia, alguns era ali, cliente fiéis da casa, porque fechou, enfim. Mas tinha um que era uma empresa de shows, que tinha ficado lá no Réveillon e no Carnaval, e tinha deixado um buraco de 90 mil reais. Nossa. Aí eu falei, poxa, 90 mil a gente precisa cobrar, né? Não é possível. Precisa ter um alô, um sinal de vida dessa pessoa. Né? Óbvio que de show e evento, é claro que eu não ia pagar, não ia cobrar ali no meio de uma pandemia. Mas pelo menos um sinal de vida. E aí? Só pra não esquecer. Que você tá? Né? Tá lá, tamo aí. Aí beleza, tentamos contato e nada. Aí isso, março, abril, maio, junho, agosto, 24 de agosto. Essa empresa tinha deixado um carro lá,
Então eu falei, uma hora volta, né? Deixou um carro. Ninguém deixa um carro assim, Ninguém deixa o carro e vai embora. Aí me aparece duas pessoas lá falando que era de tal empresa que tinha ido pegar o carro. Eu falei, pô, se apareceu, a chance de eu negociar alguma coisa é agora, né? Tentar um contato. Aí na hora eu liguei pra portaria, pô, como é que são? Aí na hora me deu a luz, é alto e forte? Aí eu, pô, VDM, né? Se não puder, corta, vai dar merda. Tranquilo. Aí na hora eu fui, falei lá com segurança, ó, a situação é essa, assim, assim, assado, tô achando que vai dar problema. Mas, vamos ver. Aí, enfim, chegaram as pessoas lá, tal, os dois, vamos pegar o carro. Tá, você sabe que tem uma pendência, né, aqui e tal. O cara tinha se identificado como da empresa. Entendi. Aí ele, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas você não tá falando que é da empresa? Como é que você não tem nada a ver? Aí ele, não é bem assim e tal. Só vim buscar o carro. Tá, ele tá no seu nome? Não. Você tem documento? Não. Então, você tem alguma procuração do dono? Não. Então não vai levar, meu amigo. Você não vai levar esse carro, desculpa. E na época eu tava fazendo uma auditoria, tava fazendo um processo lá no hotel, tava com uma sala com alguns advogados. E eu falei, olha, a situação é essa aí, tal, tenta fazer contato, manda um e-mail pro cara da empresa, fala que tá acontecendo isso, vê o que vai dar. Aí o cara da empresa, e a gente mandou do carro, ele foi e mandou uma resposta tipo, nada a ver, não falando do carro nem nada. Eu falei, essa carta não me justifica esse cara sair com esse carro. Falei, amigão, é o seguinte, você não vai sair com esse carro hoje, pode ser que saia amanhã, se tiver os documentos, fora isso, não vai rolar. Aí beleza, passou uns 30 minutos, aí eu vejo o cara passando com a mala, uma mala, né, assim, pelo hotel. Pô, você vai dormir aí hoje? Só que eu falei de boa, e acho que ele achou que eu tava falando, tipo, meio bolado. Aí ele, não, vou pegar esse carro aí hoje e vou embora. Comigo ele não vai, né, mas tudo bem. Aí subia. Cara, me volta, passa ali 5 minutos, esse mesmo cara e o outro, cada um com um pedaço de madeira. Nossa, quebrando o hotel inteiro, vidro tudo, subindo a escada, indo atrás de mim. Indo atrás de mim. Caraca. Eu saí da sala pelo telhado. Aí era agosto. Aí já tinha ali limitação de ocupação. Assim, eu tinha 5 pessoas no hotel. E tava entrando um casal com uma criança nesse corredor que eu saí pelo telhado e entrei no outro corredor. Eu entrei no quarto com essa família, o pessoal desesperado, sem entender nada. Tem um cara aqui doido com um pedaço de madeira, tá quebrando o hotel inteiro. Aí liguei pro segurança e tal. Aí, quando foi conter o cara, ele tinha pego uma pedra gigante, afundou em cima do carro, nem sabia que eu tinha essa pedra no hotel tão grande. Depois eu até falei, bota aquelas pequenininhas que não dá problema. Afundou a pedra no carro e ia botar fogo na van do hotel. Que isso, cara? Aí já veio, teve que fazer toda a contenção. Gente, aí já crime. Polícia. Coisa de filme, pô. Gente. E aí, que doideira. Vai ser difícil superar esse perrengue aqui. Olha, mas aí foi preso, a polícia chegou lá. Aí foi conduzido e tal. E é que assim, hotel, se você parar, é uma série sem fim. Dá de tudo. Sim, imagino. Literalmente tudo. Deve ser cada pessoa passando lá. Até na pandemia não tinha ninguém, tinha uma pessoa. Essa pessoa, depois a gente foi descobrir, era um cara traficante internacional de drogas. Ficou lá pagando todo o dinheiro, a gente nem sabia quem era. O cara ficou 30 dias no hotel. Que isso. Caraca. O hotel deve ter cada história. Deve ter cada história. Mas assim, são você tá lá, a pessoa entrou, bateu lá no sistema que não tinha nada contra ela na região, certeza. Mas são coisas que no final você dá um friozinho na barriga, sabe? Você fala, caramba, olha o podia risco ter aí. Morrido nessa da pedra. Essa da pedra foi... E essa da pedra, depois do dia seguinte eu falei, rapaz, deixa esse 90 mil pro lado aí. E a empresa já pagou ou não pagou? Nada. Vamos fazer uma denúncia aí, empresa. Pague Falei, nem vou cobrar. Não, ficou devendo mais do que 90 mil. Não, se presente. Cobra, vem mais uns 3 caras lá. Falei, presente, toma. Ali eu falei, tem coisa que não tem preço, cara. Uma delas é a sua vida. Com certeza, pô. E ali eu falei, esquece isso. Por enquanto, acho que esse foi o perrengue ganhador. Foi o ganhador. Acho que vai ser o ganhador por muito tempo, hein? Não, vai. Meu Deus, imagina a cena. A gente tá rindo aqui agora, mas na hora? Não, isso imagina, que doideira.
Surreal, né? A vida do empreendedor, gente, não é fácil, não. É o casal lá com a criança que ainda entra ele correndo. Primeira viagem dos caras depois de ter ficado trancado. Nunca mais volta em Porto Seguro. Marcou, né? Depois eu até falei, não, tá tudo bem e tal. Se fosse no Rio, tá vendo? Eu ia falar que o Rio é violento. Aí, Mas bom, gente. É isso. Obrigada, Chave, pela presença. Obrigada. Ficaríamos aqui conversando por muito tempo, mas... É bom que a gente faz parte 2, parte 3. Depois a gente faz um episódio especial só sobre as curiosidades no hotel. Pô, esse da história. Aí a gente bota aí 5 horas, 6 horas. A gente traz uns petisquinhos, cervejinha. Bota a legenda embaixo, assim, continua. Continuação. É isso. Obrigada, pessoal que está assistindo a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.